A população idosa cresce a cada dia e o risco de quedas durante o processo de envelhecimento também. Só neste ano foram mais de 1.400 casos em Rio Preto. Os dados são do Corpo de Bombeiros e acendem um alerta para a necessidade da prevenção. Assista. Pisos escorregadios, tapetes soltos, coisas que fazem parte da rotina, mas que podem se tornar um risco para acidentes, como, por exemplo, as quedas. Um levantamento do Corpo de Bombeiros mostrou que no ano passado, em Rio Preto, 2.257 atendimentos por queda foram feitos. De janeiro a junho deste ano, mais de 1.400 casos foram registrados. A gente considera um número alto, né, de quedas, principalmente que acontecem dentro das residências. E o tipo de vítima é sempre, na sua grande proporção, idosos e trabalhadores da construção civil. E dados comprovam esse risco maior entre os idosos. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, pelo menos 1/3 da população acima dos 65 anos sofre ao menos uma queda por ano. Situação que muitas vezes gera só um trauma, mas que também pode trazer graves consequências. As quedas, quando são leves, elas podem causar prejuízos menores, mas causam prejuízo com relação à restrição à mobilidade do idoso. E quando elas são mais graves, elas levam esses idosos à internação, à cirurgia e, posteriormente, à mortalidade, à morte, tá? Pelo maior risco de infecção que esses idosos têm. Seu Edson viveu esse susto na pele. O idoso de 79 anos sofreu uma queda em casa e agora encara a fisioterapia na tentativa de se recuperar do susto que resultou em 3 pontos na cabeça. Eu estava no andador e eu fui andar na casa lá, né? Fui para a garagem e lá eu enrosquei numa mangueira. Uma mangueira de água lá e caí de costas. Por conta da gravidade de alguns casos envolvendo os tombos, é necessário passar pelo processo de reabilitação, presente na fisioterapia. A base da reabilitação nesses casos é o movimento, é o exercício. Então, o foco agora é no ganho de força, principalmente nas musculaturas que vão promover uma melhora do andar dele e do equilíbrio. Só que para isso precisa de muita força nas pernas, força nos braços até para carregar o andador no começo e assim sucessivamente. Por possuírem uma mobilidade limitada, as pessoas da melhor idade se tornam mais frágeis fisicamente e, com isso, ficam mais propensas às quedas. Esse agravo acontece no processo de envelhecimento a partir dos 60 anos. É uma morte celular geral que o indivíduo tem e, dependendo da condição de vida, ele vai ter maior ou menor fragilidade. Se é aquele idoso que é fumante, que tem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, ele é um indivíduo mais frágil, mais suscetível, né, a ter consequências com relação a essas doenças crônicas. Se é um indivíduo que ele pratica exercício físico, tem uma vida saudável, lógico que ele vai retardar esse processo. Na tentativa de evitar as situações inesperadas, alguns cuidados podem ajudar a reduzir os riscos. Tapete, esquece. Lugar nenhum. O piso tem que ser um piso anti-escorregadio. E onde ele é mais suscetível à queda? Banheiro, onde tem muita água. Então, nós temos aqueles suportes de apoio no box, no vaso sanitário, até na pia. Cuidado com os utensílios, uma coisa que muita gente não pensa, né? O copo que ele está usando é de vidro? Ele tem segurança para segurar esse copo de vidro? Substitua por uma caneca de alumínio, um copo de plástico. Móveis que sejam pontiagudos, tem que substituir. Ele vai caminhar por entre a casa, procure móveis arredondados. Facilitar a mobilidade desse idoso. Como? O degrau é alto, ele vai ter mais dificuldade. Então, o degrau deve ser baixo, tá? De 10 a 15 centímetros. E, se possível, substituir por rampa. O ambiente deve ser claro, não é? Para facilitar a mobilidade desse idoso dentro do próprio domicílio. Mas se mesmo assim os acidentes forem registrados, o tenente deixa a orientação. Não mexa na pessoa de maneira alguma, né? Principalmente na região cervical. Tentar deixar ela imobilizada o máximo possível e ligar imediatamente para o telefone 193 e seguir as nossas orientações até que chegue uma equipe no local. Olha, a certeza é que se a gente viver até lá, todos nós vamos chegar
né, a ser idosos. Então, primeiro é respeito, cuidado, filhos, netos, tem que ter essa atenção redobrada aí e preparar um ambiente para os idosos, né, para evitar qualquer tipo de acidente.